1 de junho, Café com Deus Pai. Um novo mês que se inicia. E nesse mês de junho, o Café com Deus Pai começa o mês com essa palavra. Quando você deixa Deus na direção, o barco da sua vida navega em segurança. Mensagem do pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai. Vamos ler mais uma vez. Quando você deixa Deus na direção, o barco da sua vida navega em segurança. Que você possa, ao longo desse mês de junho, deixar Deus no controle, na direção, porque muitas vezes você quer tomar o leme do barco, você quer dar o rumo, a direção, e muitas vezes aquilo que você pensa que é bom, no final é um caminho ruim. Então, quando você deixa Deus na direção, o barco da sua vida navega em segurança. Aqui tem um QR Code em que o pastor Júnior Rostirola faz uma oração pelo mês. Eu vou ampliar esse QR Code para que você que quiser escanear e assistir a oração do pastor Júnior Rostirola possa fazer isso. Vou deixar aqui. Você pode depois pausar o vídeo, copiar esse QR Code e assistir a oração. Dito isso, vamos para a mensagem do dia 1º. Mensagem de hoje é fé e determinação. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Gênesis capítulo 8, versículo 22. À medida que encerramos mais um capítulo em nossa vida, seja fechamento de um ano, seja transição de uma estação para outra, enfrentamos o desafio de abraçar novos ciclos com fé e esperança. Contudo, quando há falta de fé, sentimos como se a vida passasse sem significado ou realização. No entanto, cada novo ciclo traz consigo uma promessa de amadurecimento e renovação. Só depende de cada um de nós confiar para então desfrutar dos propósitos de Deus. Quando as águas do dilúvio baixaram e Noé pôde sair da arca, sua primeira ação foi de gratidão e adoração a Deus. Esse gesto simboliza o reconhecimento e a celebração das promessas cumpridas pela bondade e fidelidade do Pai. Como Noé depositou sua fé naquilo em que Deus o instruiu, nós também devemos confiar e cultivar um coração grato e adorador, independentemente dos desafios ou dos planos ainda não realizados. A cada manhã, as misericórdias de Deus são renovadas, e isso deve nos inspirar diariamente a abraçar novas ideias e projetos com otimismo. Que tal aproveitar este momento para refletir sobre seus objetivos? É tempo de estabelecer novas metas e reavivar sonhos adormecidos, avançando com determinação. Como estão os seus planos? Não planejar o futuro é destinar a si mesmo ao fracasso e à estagnação. Não permita que a correria do dia a dia o coloque no modo automático, sem planos, sonhos ou projetos. Deus tem coisas extraordinárias para fazer em sua vida e por meio dela. Abrace o amanhã com fé e determinação.
Siga a orientação do Pai e chegue a lugares que nunca imaginou alcançar. A frase do dia é: sempre haverá renovo para um coração disposto. Sempre haverá renovo para um coração disposto. Nessa mensagem que nós lemos hoje, o pastor Júnior Rostirola colocou aqui como o versículo de base, o texto de Gênesis capítulo 8, versículo 22, quando Deus fala, logo depois que ocorreu o dilúvio que destruiu toda a terra, ele fala para Noé que enquanto a terra existir, haverá plantio e colheita. Enquanto a terra existir, existe a possibilidade de você plantar sementes novas. De acordo com aquilo que nós plantarmos, nós receberemos a colheita. Muitas pessoas querem receber colheitas, mas elas ficam de braços cruzados. Muitas pessoas querem receber colheitas, mas elas não oram e não pedem a Deus que dê a elas um plano. Então, embora o título da mensagem hoje seja Fé e Determinação, porque o pastor Júnior Rostirola está dando um destaque. A fé vem primeiro, porque Deus vem em primeiro lugar. Nós devemos ter fé, que significa confiança em Deus de que Ele está conosco. Mas o destaque dessa mensagem, partindo da premissa de que quem acompanha Deus já tem fé nele, é a determinação. Porque tem muitas pessoas que frequentam a igreja, leem a Bíblia, conhecem a Deus, falam que seguem a Deus, fazem as suas rezas e fazem as suas orações, o que indica que elas já têm fé. Mas falta nelas a determinação. E muitas vezes um ateu, uma pessoa que fala abertamente, eu não acredito em Deus, ela tem determinação. E ela planta e trabalha duro todos os dias e ela recebe muitas colheitas. E o cristão, aquele que vai na igreja, fica se perguntando, eu não entendo, por que essa pessoa que fala que nem acredita em Deus consegue receber tanto e eu estou aqui sem nada? Porque Deus determinou um princípio que está nesse versículo que nós lemos hoje. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita. Deus determinou que todo mundo que quiser colher alguma coisa vai ter que plantar. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, se você quer alcançar posições maiores e melhores, você precisa plantar. Plantar no estudo, plantar em acordar mais cedo e realizar treinamentos, estudos. As pessoas querem ter uma boa saúde, mas elas plantam comida em excesso, muito refrigerante, falta de sono, muito tempo de tela, girando rios, assistindo e maratonando séries às vezes da Netflix, assistindo muitos jornais. Parece que você está recebendo muita informação, mas na verdade você está sobrecarregando a sua cabeça, o seu cérebro, de muitas notícias que são muito ruins. Aquele tempo que você está vendo o noticiário, se você estivesse plantando no seu terreno, você estaria preparando a sua colheita. Você pode assistir um jornal e ver como as coisas estão indo na economia para que você possa dar um direcionamento no seu plantio. Mas ficar o tempo todo, existem pessoas que ficam o dia inteiro só assistindo um certo tipo de filme, um certo tipo de negócio, e outros que estão alienados, que ficam o dia inteiro no videogame, o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro na rede social. Então elas trabalham e o tempo livre que elas têm, que poderia ser para plantar novos terrenos, são totalmente consumidos
com coisas que distraem e que não trazem nenhuma plantação. Se você conversa com aquelas pessoas que têm muitas colheitas, eles vão dizer a você: fui ver um negócio, estudei o modelo de negócio, fiz uma nova reunião, conversei com novas pessoas, procurei novos clientes, mandei mais e-mails, fiz mais postagens divulgando as minhas ideias. Então, enquanto durar a terra, existirá plantio e colheita. O que você está plantando? Na mensagem de abertura desse mês, o pastor Júnior Rostirola disse que devemos colocar a direção de Deus. Para termos a direção de Deus, precisamos orar. Falar com Ele de maneira constante. Provérbios, capítulo 16, no versículo 3, diz que confie os teus planos ao Senhor, os teus projetos ao Senhor, e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Ou seja, quando você ora, o próprio Deus ilumina os pensamentos para que você saiba a quem procurar, o que estudar, o que cursar, aonde investir. Ele levará você para um caminho de segurança para que dali você possa ter uma colheita. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita. E haverá frio e calor. Então, as circunstâncias que são mais adversas, mais difíceis, sabemos que o frio é um tempo mais difícil. Tudo fica mais difícil no inverno. Mas haverá o inverno e o inverno tem os seus benefícios. Haverá calor, haverá verão, haverá inverno e haverá dia e noite. Em outras palavras, haverá o tempo para que você trabalhe e o tempo para que você descanse. Mas você precisa ter determinação. A fé por si só não basta. Como nós lemos na mensagem, ele disse que Noé, ele confiou em Deus. Deus disse: não plante mais nada, Noé, porque agora virá um dilúvio. Você precisa se dedicar a construir uma arca. Se você ler o texto de Gênesis, no capítulo 6 e no capítulo 7, você verá que quando Deus deu a ordem para que Noé construísse uma arca, nunca havia chovido sobre a terra. Quando ele começou a construir a arca, ele já era um homem idoso. Mas como ele confiava em Deus, ele preferiu seguir na direção de Deus. E as pessoas chamavam ele de louco. Elas diziam: nunca choveu na terra. Isso não vai acontecer. Mas ele, com a visão de Deus, trabalhou, construiu aquela arca, como Deus deu o projeto a ele. E o que foi que ele colheu? Ele colheu a salvação da família dele. Ele colheu a preservação da terra, porque ele ouviu a direção de Deus. Quando nós ouvimos a direção de Deus, nós temos segurança, porque ele define o nosso caminho. O mais difícil, talvez, seja você saber, mas o que Deus quer de mim? Você só vai ter essa resposta quando você orar a Ele. Muitas pessoas já sabem o que Ele quer, mas muitas não sabem e pensam: o que Ele quer de mim? Então, antes de você olhar para aquele que está prosperando, que parece que avança mesmo sendo ateu, veja as atitudes que ele vai tomando, que muitas vezes são atitudes de pessoa que é determinada. Não olhe para o ímpio. No Salmo 37, Davi fala que existem aqueles que têm inveja daquele que prospera praticando o mal. Não olhe para esse, mas olhe que tem muitas pessoas que são ateus, não confiam em Deus, mas eles são muito determinados. Por quê? Eles conseguem as coisas porque isso aqui é uma lei de Deus. Enquanto a terra existe,
você tem que plantar para você colher. E você tem que enfrentar os desafios do frio e do inverno e também dos dias que são maus. Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, está escrito assim: cada dia tem o seu mal, e você não deve carregar o mal de ontem para hoje. Deixe o mal que aconteceu no dia em que aconteceu. Vai ser um pouco amargo ali? Quando você adormecer, diga: obrigado, Senhor, por esse dia, amanhã é um novo dia. É um dia de colocar semente de novo. Se você coloca uma semente em algo que você quer e desiste porque alguma coisa deu errado, você nunca vai avançar. Se Noé ouvisse as pessoas dizendo: nunca choveu, você está louco, ele poderia ter parado no caminho. Mas ele foi persistente e firme e ficou construindo a arca até terminar. E valeu a pena ele ter plantado a sua fé em Deus e ter tido a determinação de ficar ali construindo aquela arca, porque foi isso que trouxe salvação e ele colheu a bênção. Ele e a família dele se salvaram e recomeçaram a terra. Então essa é a palavra de hoje. Se você ainda não tem a fé em Jesus, ou se você é um ateu e pensa que as coisas acontecem na terra por acaso, esse versículo mostra que as coisas acontecem como acontecem porque Deus reina e governa sobre todas as coisas. Sempre na terra vai ser assim, por uma providência de Deus. Ele governa sobre todas as coisas. E para que você tenha contato com Ele, quando você morrer, a sua vida irá para onde? Só existem dois caminhos, o céu e o inferno. Para você chegar ao céu, você precisa acessar Jesus, porque foi Jesus que foi enviado pelo próprio Deus para morrer em nosso lugar na cruz, para nos dar a salvação. Então, se você quer receber Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Fazendo essa oração, você reconhece que Jesus lidera a sua vida e que Ele é teu Salvador, porque o sacrifício dele na cruz foi para te salvar dos seus pecados. Você também pediu para seu nome ser anotado no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus e fizeram essa oração. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e ele vai morar em você e vai te trazer iluminação do que fazer aqui na terra até chegar à eternidade. Comece a orar a Ele. Ao acordar, agradeça por mais um dia de vida e diga que o Senhor esteja no controle da minha vida e me ensine o que eu preciso saber. Leia a Bíblia, porque assim você conhecerá mais dele. E agora vamos agradecer por essa mensagem e vamos pedir a Deus que venha abençoar esse mês, que nós possamos colocá-lo na direção dos nossos planos, para que possamos ser bem-sucedidos e ter a segurança que só Ele pode nos dar. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala sobre ter fé no Senhor e também sobre termos determinação, que precisamos plantar sementes novas para que possamos ter o que colher. Pedimos que o Senhor venha nos dar o entendimento e a sabedoria e que o Senhor nos mostre quais são os seus planos para nós e que o Senhor tome os planos de cada pessoa aqui nas tuas mãos. O Senhor sabe quais são os planos das pessoas. Talvez alguém aqui esteja tentando ser mãe, esteja tentando ser pai, estão passando por algum desafio, algum problema.
Talvez alguém aqui está pensando em começar um curso, uma faculdade. Talvez alguém aqui está pensando em fazer uma transição de carreira, saindo do atual emprego, procurando uma nova colocação. Talvez alguém aqui está pensando em como fazer para resolver uma situação específica que eu não sei, mas o Senhor que está no céu está vendo e sabe de todas as coisas. Eu peço que o Senhor venha ouvir as orações dos teus filhos e das tuas filhas, que eles possam confiar os planos deles no Senhor, como diz Provérbios 16:3. Confia os teus projetos ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Que eles possam agora, nessa oração, colocar o projeto na mão do Senhor. Se você tem um projeto agora, diga para Deus nesse momento: Deus, eu tenho pedido tanto isso para o Senhor há tanto tempo, e eu quero colocar o meu plano na tua mão. Senhor, agora, toma esse pedido que esse teu filho, que essa tua filha colocou na tua mão e começa a definir e traçar os pensamentos e os caminhos para que ele, para que ela possam receber a resposta e o resultado que estão buscando. E eu peço que o Senhor venha nos dar um mês de junho de grande prosperidade. Prosperidade espiritual primeiro. Que nós tenhamos a nossa fé renovada e que nós também tenhamos sabedoria, iluminação, direção que vem do Senhor. Porque quando nós temos a direção, nós sabemos qual caminho trilhar. Como Noé, o Senhor deu a direção para ele. Faça uma arca porque vai chover e vai vir um dilúvio. E ele seguiu nessa rota e foi bem sucedido. Então eu peço que o Senhor venha dar um mês de prosperidade espiritual e também de prosperidade na saúde. Que aqueles que estão descuidando, comendo em excesso, bebendo muito refrigerante, descuidando do sono, descuidando da atividade física, venham prestar atenção nessas coisas, nesses detalhes, e possam cuidar bem da sua saúde e que também nós tenhamos a prosperidade material, que o Senhor venha prosperar na transição de carreira, em uma nova porta de trabalho, em novos negócios, em tudo aquilo que cada pessoa precisa. Que o Senhor também venha dar prosperidade na família e nas relações familiares e também na vida emocional de cada pessoa. Se tem alguém aqui que está em depressão por coisas que aconteceram, que agora receba a tua graça para vencer e entender que o que passou já passou. Como o Senhor fala em Mateus 6,34. Não adianta ficar pensando no dia mau. O mal é para o dia em que ele aconteceu e o outro dia é para colocar novas sementes para colher o bem. E se existe alguém que está ansioso em relação a alguma coisa do futuro, preocupada, que o Senhor venha trazer alívio, que eles possam viver no presente. Porque quando vivemos no presente, estamos plantando. E o nosso futuro será bom, agradável. E vamos dizer que o hoje, que será o ontem de amanhã, foi o dia em que nós plantamos e, portanto, estamos colhendo aquilo que plantamos. Confirme essas bênçãos sobre todos e que esse mês seja muito abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida nesse dia e que você tenha um mês excelente de grandes bênçãos, colocando sempre Deus na direção, porque assim você terá segurança e plantando sempre sementes novas. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente.